essa noite, né? Só a gente aqui da FAP sabe como a gente aguardou a presença da Adriana aqui. Então, assim, eu declaro aberta oficialmente a Semana de Comunicação aqui no período noturno. No período matutino, a gente inaugurou hoje cedo com a palestra da Marília Ruiz, o Vitor também estava presente, e que os trabalhos sejam maravilhosos, como tem sido tradicionalmente nos últimos 5 anos a nossa Semana de Comunicação. É o evento mais importante da faculdade, é um momento muito especial em que vocês têm contato com profissionais do mercado. Vocês têm aula aqui com profissionais do mercado, né? A gente sempre reforça isso, o Vitor, eu também trabalhei na área. Mas nesse momento, na Semana de Comunicação, vocês têm contato com pessoas que não estão com vocês no dia a dia e que fazem um tipo de jornalismo muito honroso, né? Que demanda um trabalho investigativo, um trabalho de aprofundamento, que nós que trabalhamos no dia a dia aí na redação não fizemos, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente sempre procura trazer alguém especial para conversar com vocês. Então, é um momento único que eu espero que vocês aproveitem bastante, né, de hoje até sexta-feira, que é o último dia da nossa semana. Lembrando que na sexta-feira à noite eu convido todos vocês para estarem aqui de novo conosco, que vai ser a premiação interna, vai ser o primeiro ano do prêmio FAP-SP Universitário. Nós vamos premiar os melhores projetos integrados e os melhores trabalhos de conclusão de curso. Então é um momento também de prestigiar a nossa produção, né? E vai ser bem especial. Vamos fechar a nossa semana com chave de ouro. A Adriana veio preparada para não só ser homenageada, mas também para conversar conosco. Ela trouxe uma apresentação que ela quer fazer para vocês. Só que a gente quer antes fazer uma surpresa para a Adriana. Né? Antes da apresentação, já vou pedir, rapidinho. A gente quer fazer essa surpresa para a Adriana. É uma surpresa que foi feita com muito carinho pelos alunos da Agência Experimental de Comunicação Integrada da FAP. Vou pedir para os alunos da agência ficarem aqui do lado, por favor, para a Adriana conhecê-los. Mas eu também? Todo mundo fez parte da homenagem, por favor. A homenagem, Adriana, é simples, mas foi feita com muito carinho, pensando cada detalhe que eles pensaram e pesquisaram sobre você. Eu espero que você goste, assim. Tem umas coisinhas, umas imperfeiçõezinhas, mas assim, que a chata aqui já viu, mas assim, no geral eu gostei muito do trabalho, fiquei bastante orgulhosa dos meus alunos e mais uma vez vocês me surpreenderam positivamente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, eu vou pedir para apagar a luz para a gente passar a homenagem. Kaique tá por aí? Já fica aqui comigo, Kaique. Até por lá. Ó, fica. Fala, Kaique! Kaique é outro nariz. Bom também na média. Eu não falei muito sobre a Adriana, primeiro porque é dispensa apresentações, vocês leram o livro Mestres da Reportagem porque vocês fizeram, tem a entrevista dela que abre o livro, e segundo porque a homenagem vai dizer muito, então preferi não falar muito. É preciso conhecer todos os lados de uma guerra e olhar para os conflitos de uma forma mais humana.
A frase ilustra bem o jornalismo de Adriana Carranca, uma das principais repórteres brasileiras na cobertura de crises humanitárias. Com seu jornalismo corajoso, independente e sensível, tem ajudado a quebrar a visão simplista e preconceituosa que costuma generalizar as populações dos países muçulmanos como terroristas. Tem contribuído para mostrar personagens que trazem histórias belíssimas, como a da menina Malala do Paquistão, que quase perdeu a vida por querer ir para a escola e que acabou sendo retratada em um dos livros reportagens feitos por Adriana Carranca. Formada em jornalismo pela Unisantos, com mestrado pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres, Adriana sempre se interessou por pautas sociais. Nos jornais laboratório da universidade, ficava empolgada quando tinha a chance de fazer matérias voltadas a comunidades carentes. Considera que esse tipo de jornalismo é mais importante, porque chega onde a grande mídia não alcança. Tem passagem por diversos veículos de comunicação. Hoje, atua como repórter especial do jornal O Estado de São Paulo e colunista do jornal O Globo. É reconhecida por suas coberturas internacionais em países como Irã, Iraque, Paquistão, Egito, Afeganistão e, mais recentemente, a Síria. Quase morreu há cerca de 2 semanas, quando um prédio em que estava na Síria foi alvo de uma explosão, deixando diversos mortos. Nessas coberturas, procura não se limitar à ótica dos militares e políticos. A realidade dos civis é o que interessa à jornalista. Publicou 4 livros que viraram referência na área: O Irã sob o Chador, 2 brasileiras do país dos Ayatollahs, que escreveu em parceria com a colega Márcia Camargo, O Afeganistão depois do Talibã, Os Endereços Curiosos de Nova York e, mais recentemente, a obra sobre a menina Malala. Em 2011, foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Reportagem, com a obra O Irã sob o Chador. Foi vencedora do Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo nos anos de 2013 e 2014. Também em 2014, foi finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo. É considerada a jornalista amiga da criança, título que pertence a jornalistas que contribuem para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por tudo isso, Adriana Carranca é uma profissional bastante admirada. Adriana é uma grande colega, a gente nós todos aqui na Editoria Internacional gostamos muito da Adriana Carranca, pessoa, e com a abertura dela para outras atividades, a gente acabou perdendo um pouco esse contato diário e que todo mundo aqui está sentindo muita falta das sextas-feiras à noite dos jantares do Jones, que é um bar que tem aqui. A repercussão do trabalho da Adriana Carranca é muito especial porque ela leva os leitores a lugares onde eles provavelmente nunca estarão. E ela faz esse transporte por meio de um texto maravilhoso, uma observação minuciosa e uma narrativa muito bem cuidada, com precisão e emoção, né? Assim foi no Afeganistão, em vários lugares do mundo, na Síria, né? E na Ásia, em vários lugares da Ásia, no sul da América do Sul, enfim, em muitos lugares onde os leitores não puderam estar. Então ela faz esse transporte e essa é uma das mágicas do jornal. Bom, eu conheci a Adriana Carranca aqui em 2 lugares. Eu trabalhava no Estadão em 1990, final dos anos 90, anos 2000, quando a Adriana foi para o jornal, e em 2004, quando ela veio fazer aqui o curso Master em Jornalismo. Sempre foi uma jornalista muito dedicada, sempre foi uma jornalista muito ativa, então, óbvio, a empresa até investiu que ela viesse fazer esse curso de especialização, que é o Master em Jornalismo, porque apostava no talento dela. E aí, Adriana, quase no final aqui do curso, saiu a bolsa dela da London School of Economics, né? Para ela fazer essa especialização em Direitos Humanos, e eu acho que esse curso realmente foi que abriu todas as portas, todos os contatos para ela ser a profissional que ela é hoje. Na verdade, ela, no bom sentido, ela se espalhou,
né? E conseguiu potencializar todo esse talento que ela tem em cobrir esses temas de direitos humanos, conflitos, enfim, falar de gente, falar de pessoas. Tem que ter talento. Se você não tem talento, se você não tem sensibilidade, você não consegue falar dessas coisas. Uma frase, é sempre difícil definir uma pessoa, mas eu diria que a Adriana, ela é repórter por excelência. Ela tem DNA de repórter, ela realmente é a repórter que muita gente gostaria de ser e se espelha no trabalho dela. Então, vamos lá, repórter por excelência. Conheço a Adriana Carranca já tem um bom tempo, eu não vou dizer quanto, senão ela vai me matar. Mas na verdade, a gente tem uma grande familiaridade porque nós somos de Santos e formados em Santos pela mesma turma, lá na Unisantos, na Universidade de Santos. E a trajetória da gente se confunde entre uma trajetória de amizade e uma trajetória profissional, porque além de a gente se conhecer há muito tempo, eu e a Adriana, a gente trabalhou no mesmo grupo, eu trabalhava pelo Jornal da Tarde, ela no Estadão, e a partir daí começou já uma sintonia muito fina. Adriana, sua louca, quando você for para o Afeganistão, se você conseguir mandar um WhatsApp com a localização de onde você está, vai ajudar bastante, tá? Então saiba que a gente fica preocupado demais aqui e que hoje, especialmente hoje, você vai entender esse hoje, mesmo hoje eu não deixo de te amar. Eu sou louco por você, adoro você, você é minha grande amiga, você é a pessoa que eu confio plenamente e torço muito por você. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para falar da minha querida amiga Adriana Carranca. Falar dela é muito fácil. Nos conhecemos aqui em Santos, no primeiro colegial, em 1986. Quando, com 15 anos, a gente estava descobrindo aí o mundo, no auge da adolescência. Tínhamos muitas coisas em comum, né? A gente gostava bastante de viajar para Águas de Lindóia. Descobrimos novas coisas e a gente, desde o primeiro dia, essa amizade foi intensa, dessas que acontecem uma vez na vida. Então a Adriana é minha irmã, minha cúmplice, minha companheira, minha confidente. E hoje eu vejo assim, ela viajando pelo mundo afora, a gente fica aqui com o coração apertado, mas assim, com muito orgulho dela ir atrás dos objetivos, dela conseguir fazer desse mundo um pouco melhor, transmitindo amor e paz para tantas pessoas. E eu quero que você seja cada vez mais feliz, Dri, saiba que eu sempre vou estar aqui te esperando. Te amo. Um beijo enorme, muito sucesso sempre, muita felicidade para você. A Adriana é uma filha maravilhosa. Ela é uma excelente profissional e muito, muito preocupada com a família. Inclusive, quando ela viaja a trabalho para esses lugares perigosos, ela me engana. Diz que vai para a Índia, vai para o Afeganistão. Diz que vai para Israel, vai para a faixa de Gaza. E essa última viagem me disse que ia para a Turquia, estava sossegada até aqui, e foi para a Síria e para o Iraque. Então, mas eu perdoo tudo, porque ela é uma profissional ótima e eu te amo, Adriana, parabéns. Bom, quando minha irmã viaja para esses países que estão em guerra, ela sempre me conta. Na verdade, sou cúmplice, porque ela me conta, mas eu não posso contar para minha mãe, porque minha mãe fica muito preocupada. Eu também fico bastante preocupada, mas eu confio muito na minha irmã, eu sei que sempre vai dar tudo certo. Eu tenho uma grande admiração pelo que ela faz e ela é meu grande orgulho. Eu fico muito orgulhosa da minha irmã. Te amo, um beijo, tchau. A coisa mais difícil é você gravar um depoimento para a pessoa que você ama, que você convive todos os dias. Mas o que eu tenho a dizer sobre a Adriana é que ela é apaixonada pelo que ela faz, assim como eu sou apaixonado por ela. E por ser apaixonada, ela faz tudo com muita dedicação, com um carinho, com um empenho que é impressionante. E infelizmente o que ela gosta de fazer implica em alguns riscos. Ela sempre procura se manter segura, busca as melhores condições possíveis onde ela vai, mas a gente fica com o coração na mão, é óbvio. E para mim o momento mais feliz é quando aparece no aeroporto, voo XYZ, pouso confirmado, ela sai pela portinha com suas malinhas e um sorriso
indescritível no rosto. Adriana Carranca, uma repórter que arrisca a própria vida para retratar os que não têm voz. Uma profissional que merece todos os tipos de homenagem. Obrigado por nos ensinar, na prática, a beleza do jornalismo. Muito obrigada pela homenagem. Vocês conseguiram colocar isso, fazer isso num tempo recorde, porque eu confirmei muito, depois que eu voltei de viagem, que eu não consegui confirmar antes, e vocês conseguiram o objetivo que era emocionar, né? É uma grande parte da função do jornalista, né, que é emocionar, e vocês conseguiram isso, tocar, informar, emocionar, e muito obrigada, eu estou muito emocionada mesmo. A gente também, em nome de todos os professores e alunos da FAP, eu gostaria de entregar também essa placa de homenagem a você. Esquisito estar nessa posição, porque geralmente eu estou do outro lado, né? Bom, gente, e agora então finalmente passo a palavra para a Adriana. A gente queria fazer isso logo no início, porque a gente estava muito ansioso e a gente não ia conseguir esperar. Então pode ficar à vontade, tá, para colocar sua apresentação. É isso. Assim não é nada, o problema é isso aqui, enfrentar isso aqui. É muito mais difícil. Não sei como agradecer, gente, muito obrigada, porque eu não sei nem como vocês foram achar essas pessoas. Que perigo! Mas se vai num outro elogio, vocês encontraram realmente as pessoas certas. Assim, isso é surpreendentemente, né? Porque no Facebook a gente às vezes tem tanta gente, né? E eu abro o meu Facebook para amigos, para leitores, para seguidores, para alunos, e vocês foram encontrar as pessoas certas, que realmente são muito importantes na minha vida, foram muito importantes em vários momentos e continuam sendo muito importantes. Muito obrigada. Perdi a fala, claro. Não sei mais o que eu ia dizer. Eu trouxe uma apresentação, mas eu vou tentar ser breve, porque aí a gente pode abrir para pergunta, que eu acho mais legal. Provavelmente vocês a essa altura já sabem mais de mim do que eu mesma. Vocês me furaram, na verdade. Eu tomei um furo nessa noite, que eu ia apresentar aqui, falar sobre a minha carreira, vocês me furaram. Mas vamos lá.
Professor Fred, você pode vir um pouquinho aqui? O professor Fred fez a locução do vídeo, tá? Então eu queria também pedir uma... Quem fez a locução, porque ficou muito boa. Foi esse cara. Só rapidinho, vou passar mesmo. São algumas matérias que eu fiz, que talvez alguns de vocês não tenham acompanhado, claro, todo o tempo. Vocês são muito mais jovens, então eu reuni algumas matérias também mais antigas. Então, eu comecei no Estadão. Hoje eu faço mais coisas internacionais, né? Mas eu comecei no Estadão cobrindo violência e a questão de infância e juventude local, na editoria de cidades, e depois virou metrópole. Eu peguei uma matéria só, uma das matérias que eu fiz, só para exemplificar. Eu fazia muito essas histórias já de mulheres, né? Já tinha, acho que sem querer, talvez, esse olhar feminino, sobre esse universo feminino. Eu lembro depois dessa matéria, essa matéria sobre gravidez precoce, mas procurando entender um pouco se realmente a gravidez precoce era só fruto da falta de informação ou se tinha alguma coisa mais aí. E eu lembro que eu conversei com muitas meninas, enfim, era mais ou menos esse tipo de matéria. Eu peguei também uma época de muitas grandes rebeliões nos presídios, aquelas rebeliões todas que aconteceram simultaneamente. Você deve lembrar, não sei se já estava no Agora, que foram aquelas grandes rebeliões dos presídios. Peguei em 2005, eu acho, logo que eu voltei de Londres, ou talvez 2004? Não, acho que foi 2005. Isso. Eu cheguei aqui, são muitas matérias, porque eu fiquei 13 anos no Estadão, né? E de jornalismo diário você acaba fazendo matérias praticamente todo dia. O que o meu chefe, o editor do Estadão lá de Inter, estava brincando, que eles estão com saudades da sexta-feira, porque lá no Estadão eu era conhecida como a velha atrasadora de jornais. E toda sexta-feira eu arrumava muitos inimigos, porque eles queriam ir embora para casa e eu ficava lá atrasando todo mundo. Eu sempre tive muita dificuldade de soltar o texto. Sempre tive muita dificuldade, eu nunca fui uma repórter do dia a dia, assim, de furo, de matérias. Acho que um bom editor, uma boa redação, né, um bom diretor de redação, ele sabe identificar os talentos de cada repórter. Tem repórter, o Fausto Macedo do Estadão, ele é um repórter de todo dia, toda hora ele publica, agora ele tem um blog, então ele publica 4, 5 notinhas, furos todo dia. Ele é um repórter muito ágil e muito, né, se especializou ali na cobertura de uma área. Tem outros milhares de exemplos. E eu sempre fui uma repórter, eu sempre gostei de fazer matérias especiais, matérias sobre alguma coisa que me motivava mesmo, uma pergunta. Eu sempre lembro também outro repórter muito bom com quem eu trabalhei, o Bruno Paes Manso, que cobre justiça, violência. E o Bruno me falou uma vez isso, o que é uma boa entrevista? É aquela em que a gente pergunta o que a gente realmente quer aprender, quando a gente genuinamente está interessado em saber, em ter aquela resposta. Então eu sempre fui uma repórter que tentava ir atrás de respostas, né? Essa é uma das matérias, sempre se falou de gravidez precoce, e eu sempre sentia que não tinha
uma resposta certa para isso, que é que só a falta de informação, principalmente na era da tecnologia, não eram suficientes para explicar a gravidez precoce. Então, era uma pergunta que eu queria responder. E teve outras. E isso, claro, às vezes, quando você faz esse tipo de matéria, muitas vezes são demoradas, exigem um pouco mais de investimento, né? O texto, eu sempre tive muita preocupação com o texto, então os colegas brincavam, né? No começo, nessa época, eu trabalhava com uma outra repórter que era a Rosa Bastos, a gente era muito parecida. Então, eles criaram o prêmio Bastos Carranca, que era quem atrasava mais na sexta-feira. Sexta-feira é o pescoção, né? Quando você fecha a edição do sábado, que é do dia, né? Do domingo, e já prepara a segunda-feira, porque nem sempre no fim de semana você consegue, como as equipes são reduzidas, preparar tudo para segunda. Então, muitas vezes, o meu marido que está aqui, que vocês entrevistaram também, ele estava lembrando quantas vezes ele foi me buscar no Estadão às 7 da manhã. Na Veja também, quando eu trabalhava na Veja, antes também eu virei muitas noites lá. Então isso eu comecei no Cidades, depois virou Metrópole, mas era mais ou menos, incluía a editoria geral. Isso é uma matéria, por exemplo, de estrangeiras que vêm para o Brasil trazendo drogas e são presas no Brasil. Hoje tem mais de 500 mulheres, também mulheres por acaso eu selecionei algumas matérias com mulheres. Fiz muita matéria daquela época de grandes rebeliões na Fundação Casa, antiga FEBEM, cobria muito essas rebeliões. Depois eu fiquei 7 anos, fiquei 6 meses dentro da FEBEM, da unidade da Moca, dando aula para meninas. Era uma unidade feminina, porque eu também não conseguia entender o crime feminino, e eu queria começar a entender lá da origem, né, de quando elas ainda são jovens. Então, eu fiquei 6 meses dando aula como voluntária dentro da Fundação Casa, na unidade da Moca, que era de crimes graves, cometidos por meninas. E aí fiquei 7 anos acompanhando algumas dessas meninas, porque eu também queria saber o que acontecia com elas depois que elas saíam da Fundação Casa. Isso acabou gerando um documentário, muito feito por elas mesmas. A gente deixava câmeras nas mãos delas, porque a ideia era essa mesmo, que elas se entendessem e, ao se compreender, elas nos ajudassem a compreendê-las também. Então, como eu disse, eu fiquei esse tempo todo na editoria local, de 2000, né, que eu entrei no... Não, 2002 que eu entrei no Estadão, até mais ou menos até 2004. Aí eu fui para Londres fazer aquele mestrado que foi mencionado aqui, da London. Aquele mestrado realmente mudou a minha vida, assim, a minha perspectiva, porque eu fui estudar direitos humanos e desenvolvimento, porque eu queria entender, eu queria ter o contexto do que acontecia no Brasil. E como o Brasil é um país ainda até jovem, né, ou a democracia no Brasil é muito jovem, eu fui buscar isso na Inglaterra, achando que lá, principalmente essas organizações humanitárias, elas têm origem na Inglaterra, muitas delas, ou as principais. Então eu quis estudar lá para ter o contexto para continuar cobrindo o Brasil. Mas lá eu comecei a ver outras questões de injustiça, de direitos humanos, de infância e juventude, e que me chamaram a atenção. Eu comecei a ver muitas similaridades entre situações de conflito fora do Brasil e no Brasil, e eu comecei a ficar muito curiosa sobre essas questões. Em 2000, aí eu voltei para o Brasil, continuei na editoria local, e em 2007 eu fiz essa viagem, mas essa viagem para o Irã, ela ainda foi uma viagem de férias. Eu quando estava em Londres, eu fui cobrir, a minha classe era de 60, mais ou menos 60 pessoas, 65 pessoas de 46 países. Uma delas, de quem eu fiquei muito próxima, que era a Dina, uma egípcia, ela me convidou para passar as férias no Egito com ela, as férias lá da escola, da faculdade, porque a família dela tinha destacado 3 pretendentes e ela deveria escolher um dos 3 para se casar. A Dina é muçulmana, estudava economia comigo, morava sozinha, mas seguia as tradições da família.
E ela me convidou, então fomos 4 amigas lá para o Egito nas férias da universidade. A Dina, a Dillian, que era uma judia canadense e britânica, a Geraldine, uma protestante filipina, e eu, nascida no Brasil, nascida católica, como a maioria no Brasil na época que eu nasci, e a Dina, que é muçulmana. E lá nessa viagem eu percebi como no dia nós saíamos, né, para conhecer os pais dos pretendentes, que a gente já tem que escolher um, ajudá-la a escolher um para ela se casar, e nós saíamos durante todo o dia, depois voltávamos para a noite e nos reuníamos no quarto dela. A gente estava dormindo as 4 amigas juntas, e ali eu percebi que não tinha nenhuma diferença entre nós, não existia o conflito entre judeus e muçulmanos, não existia diferença étnica e cultural entre filipinos e brasileiros e egípcios e canadenses, não existia nada. Existiam 4 amigas que conversavam sobre o que meninas conversam no mundo inteiro, as mesmas coisas. Nós voltamos para Londres, a Dina acabou se casando com um menino que eu apresentei para ela num sambão em Londres. E em 2007 eu fui para o casamento dela, no Egito. E aí foi que começou a minha jornada internacional. Eu ainda não tinha nenhuma experiência internacional. É muito difícil você conseguir uma colocação na editoria internacional, é uma editoria disputada, né? Embora hoje essa editoria enfrente muitas dificuldades com o financiamento de viagem, está muito difícil viajar, fazer coberturas fora. Geralmente a gente fica na redação, que é um pouco angustiante para quem gosta de reportagem de campo, como eu. Então, em 2007, como eu estava ali perto, depois dessa experiência no Egito, o segundo país que me chamou a atenção foi o Irã, porque era uma época, não sei se vocês se lembram, que se falava muito, foi o Ahmadinejad, que foi o ex-presidente, o último presidente do Irã. Ele tinha assumido 1 ano antes, ou 2 anos antes. Se falava muito, voltou a se falar muito sobre o Irã, sobre a questão nuclear. Estava tendo a guerra no Iraque, que era um país vizinho. O Irã reagiu a essa guerra com um programa nuclear, retomando muito o programa nuclear. E eu sugeri para o jornal da gente ir para lá, mas não teve nem era o momento de ir, nem eu era uma repórter de Inter. Então eu decidi fazer essa aposta. E como eu já estava ali pertinho, ia ser muito barato, o Irã fica 2 horas só do Egito, eu decidi ir sozinha para o Irã. Eu queria conhecer esse país, eu queria saber se a imagem que eu tinha dele era real. Eu tinha a imagem de um país isolado, um país massacrado e destruído pela guerra contra o Iraque. Eu tinha vários, mas eu tinha uma sensação de que, assim como aquela viagem do Egito, eu também teria surpresas no Irã. Conversei muito com o Lorival Santana, que era um repórter lá de internacional na época, e ele me falou que existia vida antes e depois do Irã. Então eu me animei a ir para lá. E aí, quando eu voltei, realmente, com tudo que eu vi lá, rendeu um especial, e o Estadão acabou me reembolsando dos gastos que eu tinha tido, né, como se eu tivesse ido mesmo como repórter especial. E ali eu comecei a abrir as portas para conquistar uma vaga na editoria de internacional, que só veio 3 anos depois disso. Eu ainda, antes de ir realmente para a internacional, eu fui deslocada para um grupo de repórteres especiais que trabalhava destacado da redação. Depois a gente percebeu que é difícil você ter um grupo de repórteres especiais que não está no dia a dia das editorias, e eles desfizeram esse grupo e realocaram os repórteres especiais nas editorias. E foi ali que surgiu uma vaga minha internacional e eu fui trabalhar nessa área. Então, o Irã foi a primeira cobertura e foi uma grande surpresa. Eu tinha aquela imagem muito ruim do Irã, e quando eu cheguei lá, toda coberta, porque o Irã é lei você se cobrir, você usar o véu. Eu cheguei lá praticamente com niqab, só com os olhos de fora, toda de preto, e fui recebida no aeroporto por uma jovem de all-star cor-de-rosa, calça jeans, um véu aqui, que não cobria nem nada quase do cabelo dela, toda maquiada, cheia de adereços e tal,
e nós fomos, que era a minha tradutora, que eu tinha marcado para me buscar em Teherã, no aeroporto, e nós fomos para o centro de Teherã, para o hotel, com ela dirigindo o carro, um carro russo, ouvindo funk iraniano. Então, de novo, aquela imagem que eu tinha. Então, isso tudo foi despertando em mim esse desejo de quebrar barreiras, de derrubar tabus, de desfazer preconceitos, de reescrever imagens estereotipadas de populações distantes do Brasil e aproximar um pouco esses mundos. A gente tem muito mais coisas em comum do que a gente tem de diferente com essas culturas. A Marjanê hoje mora em Madrid, não usa mais o véu, está estudando em Madrid, se casou com um menino que ela conheceu pela internet. E na época que eu estava lá, eles estavam se falando pela internet, depois ele foi para o Irã, eles se conheceram e hoje ela vive em Madrid. Super adaptada, enfim. Então, o Irã também foi uma grande surpresa para mim, eu acabei fazendo essas matérias lá. Aqui tem uma outra... Aqui também é uma personagem que eu gosto muito, que é essa taxista. Eu estava lá em Teherã e eu peguei um dia um táxi, eu vi esse táxi passar, estava escrito Women's Taxi, táxi das mulheres. Primeiro me chamou a atenção que estava escrito em inglês, depois que era uma mulher dirigindo. Então eu chamei o táxi para me levar. Eu queria entrevistar a Shirin Ebadi, que é a prêmio Nobel, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel da Paz, é uma iraniana. Então o Irã produz opressão contra as mulheres, mas também produz a primeira mulher Nobel da Paz, né? Não é tudo preto no branco, não é tudo... todos os países são muito complexos, todas as sociedades são muito complexas. Então eu chamei esse táxi e ganhei uma grande história. Essa mulher, ela tinha sido obrigada a se casar com 12 anos, e aí ela vinha de um vilarejo muito simples, no interior. Esse era o entendimento da família dela, de que aquilo seria melhor para ela. Claro que ela nunca aceitou aquele casamento, e ela, só que depois ela teve 2 filhos, e para você pedir, a mulher não pode pedir o divórcio no Irã, tem que ser um homem, e quando ela pede o divórcio, ela perde os filhos. Quando ele pede o divórcio, ela perde os filhos. Mas ela resolveu bancar essa história, e ela criou uma estratégia, porque ele jamais daria o divórcio para ela. Então ela falou: eu vou deixar ele completamente louco, eu vou me fazer de louca e vou deixar ele louco até esse homem me dar o divórcio. E ela começou a falar coisas assim, nada com nada. Ele falava, cadê a janta? Ela falava das meias coloridas que ele nem estava usando. Ela falava de... Enfim, ela começou a se fazer de louca até que ele achou que ela estava louca mesmo. Deu o divórcio para ela, ela foi para Teherã, trabalhou durante 10 anos, voltou para essa cidade, comprou a casa deles e comprou o direito dos filhos, de ficar com os filhos, deu dinheiro para que ele desse a ela o direito de ficar com os filhos. E hoje ela morava com os 2 filhos em Teherã, e ela montou essa cooperativa com outras mulheres, que tem 900 motoristas dirigindo em Teherã. Ela já tem 900 táxis, e elas levam só mulheres, para que as mulheres não sejam mais importunadas nas ruas, porque tem essa questão do transporte público também, né, dos homens e tal. E ela leva só mulheres, para as mulheres poderem se vestir de uma forma mais ousada, tranquilamente no táxi dela. Então foi uma grande história. Ali a Shirin Ebadi, uma matéria que eu fiz com jovens. Essa matéria também, isso eu estava no shopping de Teherã e eu vi essa menina. Primeiro eu achei ela já com uma roupa assim muito ousada para uma iraniana, e ela estava comprando esse vestido, e eu fui de novo. A pergunta que você quer ter respondido, eu realmente queria saber onde ela ia com aquele vestido. E acabei indo parar com ela numa festa, e pude ver como é que são as festas iranianas. Elas usam esses vestidos, elas chegam todas cobertas, e é barato que as festas acontecem em casa, porque no Irã não tem lugar para você se divertir, assim, não pode ter festa, nem contato entre meninos e meninas que não sejam casados. Então eles fazem muita festa em casa. E as meninas vão chegando com o chador e vão tirando, vão para o quarto e tiram tudo, e saem do quarto de salto alto, vestido, muito parecido com as roupas que a gente usa aqui.
é muito barato. Essa experiência rendeu uma parte de um livro, a outra parte foi escrita pela Márcia Camargos. É um livro que eu conto um pouco as surpresas que eu tive no Irã. É mais um livro, talvez um livro mais de viagem do que um livro reportagem, como eu entendo hoje que é um livro reportagem. Depois eu comecei a fazer, essa foi a minha primeira cobertura para o Estadão mesmo, que o Estadão me enviou para o Afeganistão. Foi quando o Obama foi eleito e a guerra no Afeganistão se configurava como a guerra do Obama. Também foi... Aí no Afeganistão aconteceu uma coisa curiosa, porque eu tinha tantas perguntas quando eu cheguei lá e vi como aquelas pessoas vivem realmente de uma forma tribal ainda. Você, quando viaja para o Afeganistão, você viaja 2000 anos no tempo. É uma região muito isolada, muitas pessoas vivem muito nas montanhas, em vilarejos rurais muito remotos. A grande parte da população vive assim. E foi um país que foi atingido por sucessivas guerras, então eles não puderam se desenvolver, não tiveram oportunidade de se desenvolver. Então eles vivem ainda de uma forma muito tribal. E eu tinha tantas perguntas que eu acabei voltando entre Afeganistão e Paquistão 8 vezes para lá, sempre com mais perguntas, e sempre saía de lá com o coração apertado que não tinha conseguido responder a todas essas perguntas. Aqui é o Mullah Oqui, que era um ex-comandante do Talibã que eu entrevistei. Tinham muitos personagens. O Afeganistão é um país de muitas histórias. Um menino, vocês assistiram o Caçador de Pipas, né? Esse menino é campeão de caça de pipa, de verdade. Ele é o caçador de pipas de verdade, né? O menino que está ali. Aquele é um pai que perdeu o filho, o Talibã, um jornalista afegão que foi decapitado pelo Talibã. Eu falo sobre como é muito mais perigoso para os jornalistas afegãos do que para os estrangeiros estar no Afeganistão e fazer a cobertura no Afeganistão. O Dr. Alberto Cairo, que é um médico que está há 30 anos no Afeganistão, médico da Cruz Vermelha, enfim. Mais matérias de Afeganistão, refugiados, deslocados internos, drogas. Aqui já é no Paquistão, eu falando sobre os refugiados que estão, as pessoas que se refugiaram com a família no Paquistão. Fiz muita matéria de mulheres. Eu selecionei algumas só porque aqui era a matéria de uma província que nunca tinha estado sob comando do Talibã. Durante o regime do Talibã era a última fronteira. Eles nunca viveram o regime do Talibã e isso estava mudando na guerra ali. Fiz as novas gerações no Afeganistão. Essas meninas são boxeadoras, elas estavam lutando, literalmente, por uma vaga na Olimpíada, e elas treinam no mesmo estádio onde as mulheres eram apedrejadas na época do Talibã, como uma forma de desafiar mesmo, de reconquista do espaço. Aqui foi um grande ataque que teve no Afeganistão, foi o maior ataque do Talibã contra 3 áreas no Afeganistão, a área onde ficam os diplomatas, o parlamento e a base militar. Eu estava na base militar e a gente ficou sob bombardeio do Talibã por 3 horas. Eu consegui sair da base depois de 5 horas, mas o ataque durou 18 horas. E aí eu fiz um relato pessoal ali pequenininho. Eu não gosto muito de fazer relato pessoal, acho que só quando realmente você testemunha alguma coisa que os personagens testemunham, né? E aí eu tinha achado uns brasileiros lá em Cabul também. Eu estava fazendo matéria com essa mulher, que é a comandante do 1º Batalhão Feminino do Afeganistão, uma afegã de 36 anos, poetisa, tem um site de poesia. Ela é uma comandante hoje, um soldado, acho que 18 anos mais novo do que ela, se apaixonou por ela pelas poesias, sem saber que ela era uma comandante do batalhão feminino, e ela bancou a história com a família, que elas eram de etnias diferentes, ela muito mais velha, ela numa posição militar mais alta do que ele, e eles se casaram. Ela bancou tudo isso e eles se casaram. Tem muitas histórias lindas na guerra.
Aqui, ali está falando sobre mulheres também, aqui da primeira escola de música do Afeganistão. Semana passada eu soube que o pianista que eu entrevistei, que nunca tinha visto um piano até os 14 anos, em 1 ano de aula ele já estava tocando Bach. Ele está agora em Nova York com bolsa de estudos e tudo pago, estudando piano na Escola de Música de Nova York. O primeiro prêmio da France Press, não sei se vocês conhecem, que é uma agência francesa de jornalismo, de fotografia e jornalismo. O primeiro prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante do jornalismo, foi ganho pela agência France Press pelas mãos de um afegão, de um fotógrafo afegão e não de um fotógrafo francês. Eu entrevistei esse fotógrafo, ele fez aquela imagem, era de um atentado contra os xiitas, ele estava no atentado. Ele foi derrubado no chão, ele machucou a mão e com a outra mão ele conseguiu fotografar a imagem dessa menina que tinha perdido 7 pessoas da família ali em volta dela. E essa foi, não sei se você lembra a história aquele soldado americano que saiu atirando em todo mundo num vilarejo e esse senhor perdeu 11 pessoas da família. Também as histórias do Afeganistão acabaram gerando esse livro, o Afeganistão depois do Talibã, que aí eu considero mais um livro-reportagem diferente do livro do Irã, porque eu não apareço praticamente nesse livro, eu só falo um pouco da minha chegada no Afeganistão no prefácio e depois no pós-fácio, que foi relatando sobre a cobertura da morte do Bin Laden, que eu estava lá. Ele conta 10 anos de guerra, desde o início da guerra, a invasão americana, logo depois do 11 de setembro e até a morte do Bin Laden. Mas no restante do livro eu falo mesmo dos personagens. São 11 personagens que contam a história dessa década de guerra, desde onde eles estavam, cada um deles, no 11 de setembro, até a morte do Bin Laden. Aqui algumas outras matérias, Haiti, Gaza. Eu fiz a cobertura olímpica, mas eu puxei a sardinha para o meu lado totalmente. Eu fui cobrir a Olimpíada, mas eu tinha essa pauta de não fazer nada ligado necessariamente ao esporte, e fazer periferia mesmo, assim, que a gente fala, né? Você tem os repórteres de esporte que estão cobrindo ali a competição mesmo, e quando os jornais conseguem, eles mandam alguém para cobrir histórias humanas, coisas que não estão só ligadas ao esporte. Aí foi quando teve o atentado lá em Londres, de 7 de julho, depois eu fui falar com as muçulmanas para ver como era para elas aquilo. Sudão, Somália, umas outras matérias. Isso aqui foi uma matéria que eu fiz na Indonésia. Por acaso, eu me interessei por uma... Eu comecei a pesquisar em 2008, mas mais a partir da minha segunda viagem para o Afeganistão, sobre Islã e cristianismo. Tinha um pastor que eu queria muito entrevistar, e ele ia estar na Indonésia, e eu fiquei 3 anos tentando entrevistá-lo, e ele falou, não, tá bom, eu te dou uma entrevista, mas eu vou estar lá na Indonésia. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer na Indonésia? E ia fazer 10 anos dos atentados de Bali, que foi o primeiro grande atentado depois do 11 de setembro, pelo Jemaah Islamiyah, que era uma facção da Al-Qaeda na Ásia. E aí eu também, enfim, arrumei um jeito lá, porque isso era pelo livro, não era para o jornal, arrumei um jeito lá, nem me lembro, juntei com alguma outra viagem e fui parar na Indonésia com esse pastor, fiquei lá 9 dias com cristãos lá, e depois resolvi ir procurar o outro lado, e aí fui entrevistar esse rapaz de baixo, que eu achava que era um dissidente do Jemaah Islamiyah, na verdade, ia tentar ver com ele se eu conseguiria entrevistar os homens do Jemaah Islamiyah na prisão. E aí estava com ele num shopping e falei para ele, então me fala um pouco, né, como é que é agora com o fim do Jemaah Islamiyah. Ele falou, fim? Não, a gente vai se reunir agora mesmo, você quer ir? Eu falei, então... Agora que eu tô aqui já, né, gente? Agora eu vou. E o tradutor fazia assim. Eu falava, só bom, né? Se ele tá dizendo que pode, é porque pode. Então eu fui parar com ele lá numa favela de Jakarta.
E eu não sabia, os caras que fizeram o atentado de Bali já tinham acabado de sair da prisão, 4 deles, outros foram mortos, tiveram prisão, pena de morte, mas os que não tinham tido pena de morte tinham acabado de sair da prisão. Eles eram da logística do atentado, um tinha escondido os terroristas, o outro tinha arrumado o carro, o outro tinha arrumado as bombas, enfim. Eram 4 homens e eu entrei nessa casa e eles estavam lá reunidos e foi um momento estressante, mas que a experiência de Afeganistão me ajudou muito porque eles todos lutaram no Afeganistão lá nos anos 80 e eu comecei a falar com eles sobre futebol, eu sou do Brasil, o Mullah Omar gostava muito de futebol sempre abre portas. E eles relaxaram e começaram a me contar várias coisas, inclusive sobre o atentado e sobre o que eles estavam fazendo ali. E aí a gente conseguiu publicar essa matéria para o Estadão. Aí comecei a fazer a África, enfim, entre outras coisas. O Congo foi a primeira viagem para a África. Eu tinha muito medo de ir para a África, porque eu achava que ia ser um outro mundo e que eu ia nunca mais deixar de ir. E que eu não ia querer mais fazer nada. E quase aconteceu isso, porque realmente é um outro universo, completamente diferente. E eu sabia que aquilo ia ser para mim também muito interessante, que eu ia querer voltar muitas vezes. Eu consegui, é muito raro, é muito difícil você conseguir cobrir a África. Os jornais não têm correspondentes, mas nesse caso do Congo é uma guerra que já tem 30 anos, já matou 6 milhões de pessoas, é o Holocausto africano. Matou tantas pessoas quanto o nazismo, mais pessoas do que todas as guerras juntas desde a Segunda Guerra. Ninguém fala disso porque essa guerra acontece na África e no meião da África. E eu consegui aprovar essa pauta porque, pela primeira vez, um general brasileiro foi comandar as tropas de paz. O Carlos Alberto dos Santos Cruz, ele se tornou o primeiro comandante das forças de paz no Congo, pela experiência dele no Haiti. E aí o Estadão aprovou a pauta e eu consegui ir e fui com... esse vilarejo era um vilarejo que tinha acabado de ser atacado por rebeldes. A gente foi lá, eu fui com a Médicos Sem Fronteiras. Para você chegar lá, você viaja da capital, né, de Kinshasa, para Goma, no leste, onde a guerra está acontecendo, onde tem a base da ONU, das tropas de paz. Você viaja, é uma viagem de 8 horas de avião. Depois nós pegamos para acompanhar os médicos. Quando eu soube que tinha tido esse ataque, eu fui buscar, ver se eu conseguia acompanhar a equipe médica que ia atender as pessoas, as vítimas, e eles toparam e nós viajamos 5 horas de 4x4 até um hospital, depois mais 5 horas de outro carro 4x4 até outro hospital, dormimos numa clínica, num vilarejo, depois viajamos mais 5 horas de moto, porque você só chega no vilarejo pelo meio da floresta. São vilarejos muito remotos. A guerra no Congo é muito diferente de tudo, ela se dá ali no meio da floresta. E, então nós demoramos dias para chegar lá, com queda de barranco, já era uma época de chuvas, foi uma experiência muito rica. E aí eu fui fazendo matérias no caminho, na verdade. Esse menino era um menino que tinha se alistado com um grupo rebelde, que eu conheci no caminho, nessa clínica que a gente parou. Enfim, muitas histórias das mulheres também, a questão do estupro, que virou uma arma de guerra no Congo para pressionar, assustar grupos opositores, a questão dos que fogem dos conflitos. Congo é um lugar muito complicado. Esse é o general que aí a gente deu uma matéria com ele, mas eu aproveitei, claro, para fazer várias matérias sobre a guerra. Aí depois disso eu fui para o Sudão, e a história no Sudão era, quando a gente começou a planejar a viagem, era porque eles gostaram muito da cobertura do Congo, e eu sugeri porque o Sudão do Sul é o primeiro país, é o país mais novo do mundo, né? Criado de uma guerra muito sangrenta, o maior genocídio recente. E aí eu queria saber o que tinha acontecido, nenhum jornalista brasileiro tinha ido para esse país. E aí eu consegui aprovar a pauta, só que quando a gente estava indo, assim, na semana que a gente estava indo, estourou a guerra civil no Sudão do Sul. E aí a gente teve que mudar de plano, a gente foi para Uganda,
primeiro, que é na fronteira, era para onde todo mundo estava fugindo, e ali em Uganda eu ia ver se dava para entrar, se tinha segurança para entrar no Sudão do Sul mesmo em guerra. E foi o que eu fiz. Eu fui para Uganda e eu fiquei 4 dias ou 5 dias ali com os refugiados, e depois senti segurança de entrar no Sudão do Sul. Foi uma viagem interessante também, porque enquanto todo mundo estava saindo, eu estava entrando. Na estrada a gente via as pessoas deixando o país, eles vinham, claro, de vilarejos remotos, eu estava chegando na capital. E foi muito bacana também essa experiência. Aí é um pouco mais de coisa. Em Uganda eu aproveitei, lembrei que tinha aquela história do Cone, não sei se vocês sabem, que foi o chefe do Exército da Resistência do Senhor, era aquele cara que fazia grandes atrocidades com crianças, amputava crianças. Ele teve um vídeo em 2012, chamava Cone 2012, que se tornou viral, sobre as atrocidades que ele comete. Enfim, era um líder de um grupo, ainda, ele provavelmente escapou para a República Centro-Africana. Era um líder de um grupo que liderou um levante contra o governo central de Uganda, mas ele era um cara que se pautava pelo cristianismo, ele se achava um enviado de Deus, e ele levava literalmente tudo que ele lia no Velho Testamento, inclusive apedrejamentos e amputações e coisas, enfim. E ele levava aquilo a sério, e eu consegui encontrar esse rapaz que foi durante 10 anos o braço direito do Cone. Eu tenho com ele uma entrevista gravada de 4 horas em que ele conta tudo o que eles faziam. Eu nunca usei essa entrevista, exceto por poucas partes dessa entrevista que a gente deu no Estadão, porque ele está tentando se recuperar. Ele saiu da guerrilha, desistiu da guerrilha, estava tentando encontrar as mulheres que ele tinha sequestrado e os filhos que ele tinha tido com elas para se redimir e tentar reconstruir a vida. E eu acabei não sabendo muito o que fazer com aquele material. A gente já sabe que o Cone cometeu várias atrocidades. Aquele material comprometeria profundamente essa tentativa de recuperação desse homem. Eu confiava nele porque eu já conhecia, eu conhecia uma pessoa que vem tendo contato com ele há muitos anos, e é a pessoa que me levou até ele, e ele, na verdade, ele é também uma vítima dessa guerra, porque ele foi sequestrado com 15 anos e obrigado a fazer as coisas que ele me relatou. E a cidade também do Cone, que é uma cidade de amputados, as crianças conseguiram fugir, cresceram desse jeito. Enfim, agora mais recentemente eu me afastei do dia a dia do jornal, por isso que o Lameirinhas, o editor, também estava falando que eu não estou mais no dia a dia da redação, para poder escrever, me dedicar mais um pouco aos livros e a matérias que mais tempo, que é difícil hoje na redação diária, porque com tão pouca gente, a redação está muito enxuta, você não consegue ter esse privilégio de ficar muitos dias se dedicando a uma reportagem, tudo tem que ser feito, e eu não queria deixar de fazer essas matérias mais aprofundadas, então eu me afastei e me tornei colunista. Tenho essa coluna que eu publico aos sábados, em Internacional do Estadão e no Mundo do Globo, é publicada a mesma coluna nos 2 jornais. Em paralelo a isso, eu consigo fazer algumas pautas especiais e agora me dedicar aos livros. A última cobertura que eu fiz foi a Síria. Infelizmente, a gente chegou na Síria numa segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã, há 2 semanas isso. A Síria você não consegue mais circular se não for escoltada por milícias, as milícias que controlam as diversas áreas. E a gente estava com a escolta de uma milícia curda, que controla uma área que é uma milícia que não tem histórico de sequestro de jornalistas, enfim, assim. Hoje não dá para entrar na Síria, eu não recomendo ninguém a tentar ir para a Síria, não é possível. Essa nossa ida não foi irresponsável, foi uma coisa muito calculada, muito planejada. Eu fui com uma fotógrafa que já tinha estado na Síria muitas vezes. Eu fui para uma área pequena
que é dominada por essa milícia curda, que tem a confiança dos jornalistas, eles não têm nenhum histórico de sequestro, ao contrário das outras milícias, que 80 jornalistas foram sequestrados na Síria já. Muitos deles, ou a maioria talvez, pelas mãos do tradutor ou da milícia que deveria protegê-los, que vendia eles para um outro grupo, principalmente para o Estado Islâmico. Essa milícia curda não é, eles têm uma outra agenda diferente da Síria, porque os curdos, eles ficam ali entre Síria, Irã, Turquia e Iraque, eles estão tentando estabelecer um território independente. Então, são milícias já antigas, que atuam há muito tempo, e, como eu disse, tem a confiança dos jornalistas. Eu falei com uma colega do New York Times que tinha ido para lá 2 semanas antes, eu conversei com uma pesquisadora da Anistia Internacional que tinha ido para lá. Então, eu tinha confiança de que dava para ir para lá. Claro que é um território volátil, que a gente não consegue controlar as coisas, mas no que a gente consegue controlar, era um lugar que dava para ir com segurança. Não dava para ir para nenhum outro lugar da Síria, eu nem tentei, porque a gente não pode ser irresponsável com relação à segurança. A gente deu, na verdade, azar e sorte ao mesmo tempo, né? A gente chegou na segunda-feira à noite e na terça-feira na Síria, hoje, como está um combate muito intenso, você não consegue entrevistar os soldados se não for no front. Então eu ia com essa milícia, eu tinha pedido para eles para entrevistar os soldados no front. São vários frontes, só para vocês também não acharem que eu sou completamente louca. São vários frontes, você geralmente não vai para o primeiro fronte, que é onde está tendo o combate realmente, você vai para os frontes mais recuados, que se alguma coisa acontecer você tem tempo de escapar, e você sempre vai com planejamento por onde escapar e com quem. Então a gente estava o tempo todo com uma escolta que, se precisasse escapar, ele tinha a rota de fuga e por onde ele sabia por onde escapar. Mas a gente foi no primeiro dia, naquele dia para começar a fazer as entrevistas, eu abri o bloquinho para entrevistar um soldado sírio e explodiu uma bomba no prédio que a gente estava, no centro de operações da milícia. E veio tudo para cima da gente, a fotógrafa se machucou, felizmente pouco, só a mão, foi assim, porque a gente viu, foi impressionante a gente não ter saído de lá feridos realmente, e a gente acabou conseguindo então fazer poucas coisas na Síria, porque aí eu ainda insisti por um dia, porque eu estava recuei para uma cidade que também estava muito longe do front e que tinha uma rota fácil de fuga para a fronteira com o Iraque, e tentei ainda ficar ali 2 dias, mas as coisas estavam ficando realmente muito perigosas e a gente decidiu sair. E aí eu vim fazendo algumas entrevistas no caminho, assim. Aquela senhora, consegui por um contato lá, a gente passou por essa escola onde tinha pessoas refugiadas, eu vi famílias que tinham perdido, uma tinha perdido o filho lutando com Assad, a outra perdeu o marido lutando contra o Assad, e hoje elas estavam morando juntas, porque não tem mais lugares seguros na Síria, então as famílias estão indo, ficando encurraladas em lugares, elas estavam morando numa antiga escola. E essa mesquita que estava recebendo, a gente também passou por essa mesquita que estava recebendo muçulmanos fugindo do Estado Islâmico, porque os muçulmanos que não concordam com o Estado Islâmico ou que seguem outra linha que não é sunita estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico. E o mulá, o sheik dessa mesquita estava recebendo várias famílias, abriu a porta da mesquita dele para receber as famílias. Aqui é uma matéria sobre as mulheres de uma milícia curda feminina que estão lutando contra o Estado Islâmico. São essas mulheres que estão conseguindo o principal avanço contra o Estado Islâmico. Elas são feministas. Quando elas se unem à guerrilha, elas são da Turquia. Quando elas se unem, elas foram lutar lá porque elas são feministas, estão ajudando as milícias curdas. Elas, quando decidem se unir à guerrilha, elas fazem um compromisso de nunca mais ver as famílias, não têm acesso à internet, não têm celular, elas vivem só no front, elas fazem voto de celibato, não podem namorar, não podem se casar, não podem ter filhos, vivem só para a luta.
e são treinadas para morrer antes de serem capturadas. Então elas vão em missões suicidas quando elas enfrentam o Estado Islâmico. Ou elas ganham, ou elas vão se matar porque elas não aceitam morrer nas mãos de um homem, porque elas são feministas. É uma história muito incrível, a gente achou elas quase por acaso, passou 2 dias com elas no fronte. E ali são as mulheres que conseguiram escapar do Estado Islâmico, contando pra gente um pouco como é que era a vida, elas tinham sido sequestradas, são da etnia, elas são yazidis, que é uma minoria politeísta que tem no Iraque. E é uma matéria do Iraque, enfim. Aqui eu vou passar rapidinho, são só fotos, eu pus as fotos porque quando eu fui no meio dessas reportagens todas, houve aquele atentado contra a Malala, aquela menina paquistanesa, e eu, a Companhia das Letras, como eu já fazia muitas matérias nessa região, me ligou me convidando para fazer esse livro sobre a Malala. A gente não sabia ainda que seria um livro infantil, era a princípio um livro sobre a guerra e o efeito daquela guerra nas mulheres. Então eu viajei para o Paquistão, eu não fiz nenhuma matéria sobre o Paquistão, nem sobre a Malala para o jornal, exceto aquela do primeiro atentado. Depois não fiz mais porque eu fui pela Companhia das Letras para o Paquistão para fazer o livro. Então por isso que eu trouxe as fotos, só para vocês, só para ver um pouquinho lá Isso era entrevistando uma... Quando eu cheguei nessa casa eu achei que eu tinha sido sequestrada, porque tem muito sequestro de jornalistas nessa área. Eu também fiquei na casa de um tradutor que também tinha trabalhado para o New York Times. Eu sempre procuro trabalhar com alguém que já trabalhou muitas vezes com outros jornalistas, sem problemas. E ele me levou, logo que eu cheguei, para entrevistar esses homens, e eu achei que eu tinha sido sequestrada. No fim, eles eram professores ali do Vale do Swat, que tinham se juntado e eles estavam com armas embaixo do cobertor. Eles tinham se unido e formado uma milícia para proteger o vilarejo onde a Malala vivia, para proteger o vilarejo do Talibã. Muito legal. Essa foi a casa onde eu fiquei, essa portinha aqui da menina. Aqui onde a gente se reunia de manhã e à noite. O Vô Morrib, não sei se vocês já viram ou leram o livro, ele está no livro. O pão, à noite ele contava histórias e lendas do Swat, muito nessa relação com esse avô e com essas crianças, que eu tive a ideia de transformar esse livro num livro infantil. Essa era a família, ele era irmão de um talibã que estava preso. Ele não tinha me contado até eu ir para a casa dele, ele me contou quando eu cheguei lá, e eu falei para ele: Sandra, por que você está me contando isso agora? Porque se eu contasse antes você não viria, né? Eu falei, pois é, não iria, mas no fim foi super interessante porque eu pude ver como é a logística de uma família que tem um integrante no Talibã, que é muito parecida com uma família que tem um jovem que vai para as drogas no Brasil, por exemplo, que se une ao tráfico, é muito parecido. O pai tinha rompido com ele, a família dilacerada por esse filho que tinha se desviado, ido para o mau caminho. E era mais ou menos isso. Só o Sana, que era o meu tradutor, que é esse da boina, ia visitar o irmão na cadeia. A casa da Malala, aí o quartinho dela, a escola, as meninas lá da escola. Isso são fotos que me foram cedidas por um professor, né? São fotos anteriores ao atentado, da Malala na escola. Aqui ela fazendo papel de Romeu, na peça Romeu e Julieta, que é a amiga dela, a melhor amiga dela, como Julieta. Aqui a assembleia de crianças que as meninas e os meninos do Vale do Swat formaram para pressionar o governo a trazer mudanças na área de infância lá do Vale do Swat, isso antes do atentado contra a Malala. Ali é uma região que, muito por causa dessa escola onde a Malala cresceu, a escola do pai dela, que tem 900 alunos, há muitas Malalas nessa escola. Aqui já foi quando eu estava visitando lá, que a Malala estava em coma, eles estavam fazendo vigílias, chegavam muitas cartinhas, as amigas da Malala que foram baleadas também.
a Kainat e a Shazia. Eu estava lá com elas, eu tinha que me vestir assim, porque chama muita atenção uma mulher que não se vista desse jeito, e ali é muito difícil chamar atenção, é muito perigoso realmente. O livro, né? Algumas ilustrações. Aqui foi quando eu fui entregar o livro para Malala. Esse é o pai dela. A gente ia com ela. Isso aqui foi uma outra matéria que eu fiz de meninas dadas em casamento, muito novinhas. Eu fiz nessa viagem para o livro. Como eu não estava trabalhando para os jornais, eu decidi fazer para uma publicação em inglês, porque era um caso que precisava de uma pressão muito... E o Brasil não tem ainda essa capacidade de fazer essa pressão internacional para um caso que acontece no Paquistão. Essas meninas estavam sendo dadas em casamento em disputas tribais, às vezes com 5 anos, 6 anos, 8 anos. Eu consegui entrevistar 2 delas, que é muito difícil, porque geralmente elas já foram dadas, você não consegue entrevistar, mas eu peguei 2 casos, um que ela estava aguardando para ser dada ainda, para ser entregue ao noivo, ela estava já aguardando há algum tempo, e vivia atormentada por isso, e uma outra que a família decidiu fugir e deixar tudo para trás. Eu fiz essa matéria em inglês para ver se chamaria atenção para isso, e chamou realmente, foi muito legal assim, fazer essa matéria. Eu tive contato da ONU, do governo do Paquistão, eu percebi que deu uma repercussão e teve algum resultado. É isso, desculpa, acho que eu me alonguei muito.